Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil. Entrevista com Fernando José Machado Botelho, realizada em 14 de novembro de 2023. Então, Fernando, a gente vai dividir essa entrevista em duas partes. A primeira sobre a sua história pessoal e depois a sua história com o mercado de capitais. Antes de começar, eu queria que você fizesse a sua autodescrição, por favor, das suas características físicas. Então, me chamo Fernando, eu tenho 1,87 m de altura, eu tenho a pele branca, né, apesar de, né, quando estou mais no Rio de Janeiro pegando sol, eu fico mais moreno, né? Tenho olhos castanhos, né, não muito claros, tenho um peso de 95 quilos, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da época, né, que você acaba se alimentando. Estou de camiseta ou camisa polo azul, né, calça jeans, né, e tênis preto. Costumo usar bastante essa vestimenta, né? Camisa polo, uso camisetas também, né? Que no Rio de Janeiro nós chamamos de camiseta, né? Aqui fala camisa, né? Mas a gente chama de camiseta, que é a camisa de manga curta, né? Diferente da camisa polo. Engraçado isso. Tem as culturas, né? São muito próximas, mas temos culturas um pouco diferentes em termos de termo, né? É engraçado isso, né? Gosto de andar de bicicleta. Sou uma pessoa que tenho esse contato com a natureza muito forte. Eu gosto muito desse contato, gosto de praia. Sou uma pessoa libriana, como se diz, né? O libriano, ele tá sempre, ele não toma uma decisão naquele momento, ele está sempre naquele, vou pensar um pouquinho, deixa eu analisar, o que será, que melhor caminho. Então ele faz uma reflexão maior, né? Da pessoa libriana e do Fernando Botelho, né? Tenho 56 anos, né? Nasci em 1967, em 12 de outubro, no Dia da Criança, né? E isso é muito gratificante para mim, né? Por ter nascido nessa data, né? E depois teve a comemoração da Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil. E isso é muito gratificante. Mas o meu sobrenome, eu tenho dois nomes, na verdade, né? Fernando José. Então, o segundo nome vai em nome do meu pai, pelo santo, né, de São José, né, que minha mãe também é devota, somos católicos, né, praticantes, né, fiz comunhão, crisma, aquela coisa toda, né, e que a família sempre, né, participava disso, então meus sobrinhos também, então isso é bacana, né, a gente segue isso, né, culturalmente, né, e sou casado, né, tenho um filho que se chama, não se chama Fernando, se chama Matheus, e vou explicar por quê. Tem 27 anos, né? E sou casado com a Fernanda. Então, quando fala, Fernando e Fernanda, poxa, você tem um filho e se chama Fernandinho? Não se chama Fernandinho por causa disso. A gente não quis, de repente, fazer com que todo mundo chamasse Fernando lá, né? Então, fica difícil de você depois chamar Nando. Vai olhar os três, né? Já tinha meu sogro, né, que já faleceu, que se chamava Fernando também. Então é complicado isso, né? Era difícil, mas a gente, né, foi convivendo e a gente entendeu que um nome Matheus também é um nome na época muito bonito, né? E a gente acabou escolhendo por isso. E onde você nasceu? Isso é um bom ponto. Eu falei quando eu nasci, mas não falei aonde eu nasci. Então, pelo meu sotaque, vocês devem saber que eu nasci no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, né? Carioca da Gema, como a gente fala, né? Eu sou carioca da Gema. Graças a Deus eu agradeço isso, gosto de ser carioca, né? Apesar dos pesares, apesar de a gente passar por várias situações, né, como cidadão, mas isso acontece em várias cidades, né? A violência né? Mas ser carioca é um estado de espírito muito bacana, eu gosto, né? Eu gosto. E como foi a sua formação escolar? Onde você estudou? Desde o início ou precisa... Bom, eu estudei a minha formação né, de colégio e tal, eu estudei em escola pública, né? Escolas que a gente
chamava de escolas municipais, né? Então eu estudei numa escola municipal até o ginásio, né? Depois eu fui estudar o segundo ano em escola particular e depois fui fazer faculdade, né? Com a faculdade eu fiz matemática em licenciatura, né? Sou formado nisso, né? Cheguei a dar algumas aulas mais por uma questão curricular mesmo, né? Na formação que você precisa, né? Nos estágios, né? Que você precisava, né? E fiz pós-negociação, né? Na Lato Sensu, na época, de mercado de capitais. Então, eu sou formado também em mercado de capitais, né? E é uma coisa que eu curto muito, né? Se eu contar um pouquinho da história, né? Como eu cheguei na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, foi muito engraçado isso, né? Porque eu trabalhei, meu primeiro emprego foi numa transportadora e lá você fazia de tudo, né? Primeiro emprego, então você tinha que abraçar o que precisasse, né? Então, Fernando, precisa resolver alguma coisa. Pô, vai para mim lá, fazer um pagamento, ou vai aqui resolver uma cobrança, né? Vai, precisamos transferir um dinheiro, precisamos, cadastrar várias contas de CNPJs dentro de um relatório, de um documento, né? Então fazia de tudo, né? Esse trabalho você estava na faculdade ainda ou foi depois de se formar? Não, foi antes. Foi antes de eu ir para a faculdade. Foi um primeiro emprego. Aos 18 anos eu comecei falei, queria trabalhar. Uma coisa que né, falei, poxa, eu quero trabalhar. Eu gosto de estudar, mas eu quero ser útil, né? Vamos dizer assim, né? E eu comecei a procurar um emprego e me indicaram, né, nesse emprego, nessa transportadora, e eu comecei a trabalhar lá. Fiquei 1 ano e pouco, nem consegui sair de férias, porque eu já fui para uma outra área que foi banco, né? E tinha, naquela época, você trabalhar em bancos privados, não públicos, tá? Alguns faziam um concurso, tipo uma prova, né? Você tinha que fazer uma prova, era divulgado isso, e eu trabalhei no Banco América do Sul. Era um banco de japoneses, né? E nesse banco a gente foi contratado e a gente fez uma prova antes, né? Fez uma seleção, fez uma prova, teve divulgação isso em jornal para você se inscrever, eu me inscrevi, né? E fizemos essa prova, né? E essa prova, como eu passei nessa prova, né, te dava a condição de você trabalhar com pagamentos de dividendos da Vale do Rio Doce para os clientes, né, vamos dizer assim, os acionistas da Vale do Rio Doce, que era o nome na época, a sede da Vale do Rio Doce é no Rio de Janeiro, né? E aí, passando nessa prova, né, a gente começou a fazer um estágio, né, um treinamento, vamos dizer assim, de 2 semanas na Vale do Rio Doce, para entender o que é a empresa, como funciona. Isso lá em 1987, tá? E aí você fui aprendendo, né, e fui descobrindo um mercado que eu nem imaginava como é que funcionava. Então, lá nesse treinamento que foi dado na Vale do Rio Doce, a gente começou a entender o que era uma ação, como é que funcionava, né? Isso foi muito rico para mim. Eu falei, caramba. Até então, ninguém da sua família trabalhava ou atuava no mercado de capitais? Não, ninguém da família trabalhava no mercado de capitais, né? E aí foi uma oportunidade, né? Então, ali eu comecei a me interagir um pouco mais com esse mercado, né? E o contrato lá no banco era só do período de pagamento de dividendos. Olha que loucura, né? Mas após esse processo, eles iam aproveitar os melhores, né? Então, foram muitas pessoas que foram contratadas porque tinham várias agências em vários lugares. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tinha 3, 4 agências grandes, né? Naquela época, a quantidade de funcionários dentro de um banco, de uma agência bancária, era absurda. 3 andares de funcionários num prédio, praticamente, né? Você tinha a loja, né, que era a sede, né, a entrada, né, do banco, e você tinha esses andares. E trabalhando nisso eu me desenvolvi, fui crescendo ali, né, fui gostando daquilo e graças a Deus fui bem, e me efetivaram
depois para trabalhar na contabilidade da agência. Né? Foi ali que eu falei, poxa, legal, bacana, comecei a me desenvolver, mas eu via que aquilo, eu não estava feliz ali. Né? Gostava do que fazia, mas quando eu via Vale, né, eu falei, poxa, podia ir para tentar mudar um pouco a minha experiência. Né? E tinha um colega lá, que era um amigo meu, ficamos amigos, ele falava muito da Bolsa de Valores. Cara, vamos lá na Bolsa um dia, vamos lá conhecer como é que é o pregão de Viva Voz, tem lá um aquário que você consegue ver o mercado, a hora que abre, a hora que fecha. Vamos ver como a gente consegue na hora do almoço, no final aqui, a gente vamos lá nós dois juntos, né, visitar. Aí nós fomos. Né? E nessa visita, eu me encantei mais ainda. Falei, caramba, que coisa, né, diferente, né? As pessoas gritando, um alvoroço só. Eu falei, não entendendo nada do que estava, mas aquilo mexeu comigo. Eu falei, poxa, por que não? Né? E aí dali eu comecei a perceber que né, falei, pô, vou enviar um currículo aqui, ver o que a gente consegue, ou de repente um estágio, porque eu estava já estudando, né? Eu comecei depois que eu comecei a trabalhar, em paralelo a isso, depois que eu fui para o banco, eu comecei a estudar também. Né? Sobre o mercado? Não. Estava na matemática. Eu estava na matemática antes de ir para a Bolsa. Então eu já estava com um ano e pouco na faculdade. Foi quando eu fui para a Bolsa de Valores. E até ser estagiário lá. Eu consegui passar lá num processo de estágio. Eu falei, tudo bem, é um começo, né? Eu tinha essa possibilidade, né? E eu fui para fazer esse estágio, né? Já estudando, né? Chegando lá no estágio, quando eu passei e tal, falaram assim para mim, poxa, Fernando, a gente tem uma área aqui que a gente está reestruturando um pouco, que é a área de pregão de Viva Voz. E a gente tem 2 vagas, eu não lembro agora, né, com detalhes, mas tinha uma vaga, né, e a gente viu aqui no seu perfil, né, como você trabalhou em banco e tal, que de repente poderia ser uma oportunidade. Como é que você vê isso? Eu falei, fechado. Vou trabalhar no pregão. Quero ver como é que funciona. Vi naquela vez e já entrei, né? Comecei a trabalhar, já primeiro dia, segunda-feira estou eu lá. A abertura do mercado era às 9 horas da manhã, estou lá eu, 8h30 da manhã, já pronto, conhecendo as pessoas e tal. Já fui para o pregão. Primeiro dia começou aquele alvoroço. E os caras fechando o negócio, empurrando boleta, porque a gente tinha um espaço onde tinha as digitadoras e os funcionários da Bolsa. Então a gente recebia essas, né, vamos dizer assim, esses fechamentos de negócios, tinha uma boleta que eles preenchiam, né, o vendedor normalmente sempre preenche, né, o comprador só dá um de acordo. E ele entrega essa boleta no escaninho que a gente chama, né, para a gente, que nós somos os operadores. Então a gente registra, analisa, vê se está tudo preenchido corretamente, qual era o mercado que ele fez, qual era a empresa, qual era a quantidade, preço, se tinha assinatura dos dois, aquelas coisas todas. A gente devolvia, tinha duas vias, né? Então a gente devolvia as vias para o operador, né? Tanto o comprador quanto o vendedor, que eles ficavam com as vias, a gente ficava com a principal. Né? Registrávamos isso junto à digitadora, né? A digitadora fazia a digitação e divulgava isso numa tela, né? Numa telazinha, né, que ficava dentro do pregão. Eu falei, cara, essa loucura toda, e esse pessoal gritando, eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é, eu pensei que isso era para mim, mas eu acho que não é para mim, não. Fui para casa. Primeiro dia eu falei, cara, não sei se eu vou voltar, não. Porque, cara, era muita gente, né, 1.500 pessoas lá no pregão na época, gritando, uma gritaria que eu não entendia nada, um gritando, fechado, com não sei o quê, não entendia mesmo, né? Mas fui estudar, comecei a entender um pouco mais o que era, né, a ordem, né, comprador, vendedor, porque tive esse treinamento lá. Mas ali no pregão, eu falei, não, isso não é para mim, isso é uma loucura. Passou uma semana. E eu ali, pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Passou uma semana. Na semana seguinte eu já estava discutindo com os operadores. Já estava envolvido de uma tal maneira que, para mim, aquilo passou assim, tão rápido que eu nem percebi. Né? Como eu
interagi, né, naquela situação, como é que eu me integrei rapidamente com aquilo, porque eu já tinha uma assim, uma vontade já de conhecer e me desenvolver nisso. E ali dentro fui só me desenvolvendo, né? Fui crescendo dentro da Bolsa de Valores, trabalhei também na área de fiscalização, fui fazendo cursos, né? Todos os cursos que tinham eu participava e me formei em matemática, já estudando, trabalhando na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E depois fui fazer um curso, uma extensão, que a gente chama, né? Hoje extensão, mas era um lato sensu, né? Que é uma pós-graduação de mercado de capitais, que durou 1 ano e meio naquela época. Foi máximo para mim também, que isso me deu uma condição melhor, né? Conhecer uma segurança maior. Tanto é que depois eu fui chamado para dar aula dentro da empresa, né? Para falar a introdução do mercado de ações, falar como é que funciona. Isso foi fantástico para mim, né? Isso me ajudou muito no meu desenvolvimento profissional dentro da Bolsa, né? E aí depois a gente teve algumas crises no mercado. Então você fez matemática, você não pensava em trabalhar no mercado. Você fez matemática pensando em ser professor? É isso, irmão? Assim, é um bom ponto, né? A minha irmã, ela é professora de português, né? Eu cheguei a estudar um pouco de contabilidade quando eu fiz o 2º grau. Acabei não colocando aqui essa informação. Então eu fiz um curso que tinha na época, né? Você fazia o 2º grau e você podia fazer um curso em paralelo. Então eu fiz contabilidade mais por causa da minha mãe e por causa do meu avô. Que meu avô foi contador, né? Então ele tinha um escritório, depois ele ficou trabalhando de casa, ele tinha um escritório em casa. Olha que barro, naquela época já tinha o trabalho remoto, não com contato, mas ele trabalhava de casa, onde ele tinha todas as pastas, né, de trabalho, e ele fazia as visitas, né, nos seus clientes, voltava e tal. Isso me encantou um pouco também, né, na época. E aí eu fiz a contabilidade e tal, me formei, né, no ginásio, mas acabei não seguindo isso, né? Fui buscar esse primeiro emprego que eu falei para vocês e tal, e acabei indo para um outro caminho, né? A matemática sempre me ajudou, né? Eu sempre tive facilidade com números, né? Então, na parte de bolsa, isso me ajudou também, né? Porque já tinha procedimentos que a gente fazia, apesar de a gente ter uns mapas, né? Tudo era mapa, não tinha nada eletrônico para você consultar. Então você tinha que calcular alguns parâmetros, né? Então isso me facilitou também. Então eu acabei indo para uma linha nessa mais específica, né? Por causa disso, dessa facilidade que eu tinha com números, né? E matemática eu sempre achei que era uma coisa, ciências exatas, não era uma coisa, né, que tinha que... ser advogado, por exemplo, você tinha que estar estudando, né? Ler documentos, interpretar. Matemática é uma coisa mais, né? Não tem muito o que de você discutir, né? É um número, certo ou errado, está ali, né? Então, isso me ajudou a me formar, né? Os caras, você fez matemática, mas mais voltado para a licenciatura, não para a matemática pura, vamos dizer assim, de estudo, né? Eu optei de uma formação, de passar esse meu conhecimento, que eu sempre tive essa facilidade também, eu sempre gostei de explicar ao outro, né, aquilo que eu aprendi. E a matemática fez com que me ajudasse com isso também. Então, isso facilitou até dentro da bolsa, como eu te falei. Acabei indo dando aula, né, pela minha facilidade de explicar, né? E as pessoas sempre me elogiaram nisso também. Então, Fernando, você é um cara que... quando você fala, você gosta do que você está falando, você gosta do que você está fazendo. Você transmite isso. Falei, poxa, legal. Eu acho que eu transmito mesmo. Né? A minha esposa fica falando, cara, quando alguém para numa festa e tal, começa a falar de mercado, você dá uma atenção absurda e você fala com tanto empenho aquilo, né? Com tanto prazer, acho que é a palavra, que as pessoas se encantam também. Então, querem mais, querem conversar com você. Então, quando eu falo, trabalho na B3, alguém para falar comigo. Mas como é que funciona isso? Como é que funciona o mercado de futuros? Como é que funciona o mercado de opções? O futuros é muito complexo. Aí eu dou lá 10 minutinhos explicando, cara, não tinha essa visão. Eu falei, então, falta você buscar alguma informação e tal. Então isso é legal. Isso é gratificante e muito para mim. Eu gosto disso, me facilita muito isso, de ter essa troca. Tem gente que, o cara vai me perguntar, eu paro mesmo para falar, eu gosto.
isso me facilita muito, essa troca, né? Então, essa comunicação minha me ajudou também. Eu sempre fui um cara mais tímido quando jovem, né? Mais reservado. Mas eu acho que a vida, né, vai te ensinando, e essa formação minha fez com que eu conseguisse ter uma comunicação melhor. Só pra gente deixar marcado, então você entra na BVRJ em 88? Em 88. Tá, e aí como estagiário? Então, eu nem cheguei a ser estagiário, eu acabei virando um funcionário, porque tinha uma vaga no pregão de Viva Voz. E eu topei esse desafio. E quando você chegou, como era a dinâmica do pregão lá da BVRJ? Era mais semelhante como era na Bovespa, com as rodas? Sim, lá os pregões são similares, não muda muito isso. Então você tem vários produtos ou vários ativos né, que você pode negociar. Então você tinha uma listagem, né, de produtos que são autorizados a negociar, ou seja, as empresas, né, se filiam, né, à Bolsa de Valores, e aí a gente vai negociar esses ativos no mercado secundário, que a gente chama. Né? Você tem o lançamento, o IPO, né, que é o procedimento inicial, né, que é o pontapé inicial, vamos dizer assim. E depois, as ações são negociadas no mercado, né, através dos acionistas. Né? Quem determina o preço é o mercado. Né? Então, essas rodas de negociação são parecidas. Então, você tinha uma roda de negociação da Vale. Você tinha uma roda de negociação da Petro. E dentro dessa roda, você ali só vão fazer apregoações quem tiver ordem de verdade. Então, ele vai comprar, alguém vai comprar, ou alguém vai vender e vai fazer essa apregoação, respeitando sempre o quê? O melhor preço. Se eu compro a 10, eu não posso fazer um pregão que eu compro a 9,90. Né? Não posso fazer isso. Então, você tem que respeitar a melhor oferta, diferente um pouco do mercado eletrônico, onde você vai ver o topo, que a gente chama o topo do livro de ofertas, mas você vai ver também algumas outras ofertas, ou todas as ofertas se você tiver a possibilidade de enxergá-las, né? Dependendo da onde você estiver. Então você vai ver a profundidade desse livro de ofertas. Então você vai ver lá que tem comprador a 10, 9, né, 8, 7, 6, e tem vendedores a 10,50, a 11, 12, 13, 14. No pregão de Viva Voz, você tinha que respeitar o operador que estivesse apregoando naquele preço. Então, eu compro a 10. Se eu tiver um comprador melhor, eu quero falar, eu compro a 10,01. Então, 10 tem que calar. Você entendeu? Então, tinha isso, essa dinâmica. Aí o vendedor, eu vendo a 10,50. O cara, eu vendo a 10,49. Aí fica 10,49 com 10,01. Então, esse seria o spread que a gente chama no mercado entre a compra e a venda. Então, comprador a 10,01, vendedor a 10,49. E a quantidade, ele também tem que anunciar essa quantidade. E o engraçado é que no pregão de Viva Voz você tinha o gesto, o movimento. Então, quando eu compro, né, eu compro a 10. E eu vendo a 10,49. Então, você também tem um gestual muito forte. Além da voz. Além da forma de você se colocar numa roda de negociação. Então, quanto mais você se destaca, né, como operador e profissional, mais você vai ter atenção com os outros operadores. Então, poxa, ele está comprando, tem vários compradores juntos, né, mas no mesmo preço, mas você acaba se destacando, você acaba gritando um pouco mais, você acaba se gesticulando um pouco mais e você acaba tendo essa possibilidade de alguém te fechar primeiro do que o outro, por causa disso. Então, essa é uma dinâmica que existia aqui na Bolsa da Bovespa, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, na BMF. Né? Então, existiam essas rodas de negociação. E você não ficava na roda, você recebia as boletas já preenchidas? Então, não, a gente tinha a gente chamava de corbélia, né? Que era um espaço físico, né? Que era redondo, né? E a gente ficava ali exatamente num posto. Então, cada posto tinha seus ativos, né, definidos. Então, cada posto tinha isso. Né? E tinha um posto do geral, que a gente chama, de pouca liquidez, então um geralzão. Então, quem quisesse passar algum ativo que não tivesse num desses postos, né, você poderia ir naquele outro para fazer a apregoação próximo daquele posto. Entendeu? Funcionava dessa forma. Então, as rodas normalmente ficavam próximas a esse posto, ou de frente. O posto era, né, arredondado, né, sextavado, vamos dizer assim,
e cada um ficava cada duas pessoas ficavam em cada posto desse, né? E quando você chegou, ainda você anotava na pedra ou já tinha aquele esquema do aeroporto lá? Do aeroporto? Do painel, das plaquinhas que ficavam trocando. Não, eu ainda peguei, lá em 88, eu ainda peguei o cara escrevendo lá. Só que a gente tinha uma dinâmica diferente, a gente tinha um fone e o escrevente da pedra, que a gente chama, ele também tinha um fone para avisar, olha, saiu tanto, comprador com vendedor, saiu 1.000 a tanto, né? Saiu a 1.000 a 10 de Petrobras, o cara vai lá e anotava. Então tinha os papéis já marcados, quais eram, ele só ia escrevendo na pedra, que a gente chamava, né? No quadro. E quem falava esse preço era você, por exemplo? Nós é que passávamos essa cotação para ele, né? Tínhamos também, na roda, tínhamos um funcionário nosso que ficava passando a cotação. Então ele ficava dentro dessa roda de negociação, passando para ele também essa cotação, né? Então às vezes a gente ajudava, saía um pouco do posto para ajudar ali, para o cara poder ir no banheiro, ficar o tempo inteiro em pé ali também era cansativo. Então a gente tinha essas trocas também, né, às vezes. Então eu saía do posto ali para ajudá-lo na divulgação dessa cotação para aquele rapaz que está lá no quadro ou na pedra. A gente falava muito pedra, né? Então, ele está na pedra, está escrito na pedra, está escrito na tela de negociação hoje. Hoje chama tela de negociação. Então você chegou e, assim, rapidamente se apropriou dos gestos, todos do pregão. Eu me apropriei, mas assim, a gente não podia apregoar, né? A gente trabalhava mais no lado de fiscalizar, né? E de controlar um pouco e organizar essas apregoações, né? Então a gente tinha esse papel, né? O operador não, o operador ele recebia a ordem e fazia a execução. Nós não, nós fiscalizávamos de uma certa forma esses operadores dentro do recinto de negociação e registrávamos essas operações. Então a gente tinha esse papel também, né? De difundir a cotação para o mercado, né? Dessas ações que eram negociadas no pregão de viva voz na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E, de maneira geral, qual era assim, o perfil dos operadores ali daquela época? Década de 90, 80? O perfil que você fala... assim, de formação, como é que eles eram, se vinham, assim, passou de pai para filho, se... Assim... Alguns tinham isso, né? Mas eram poucos, né? Normalmente o pregão de viva voz era mais restrito. Era mais difícil os operadores já tinham uma experiência, tinham um mercado, então não era uma coisa de passar de pai para... Tinha um filho que de repente, né, o pai ensinava para ele sobre o mercado e ele tinha vontade de ser um operador, né? Ou trabalhava na mesa de operações, né, passando essa cotação também para o operador de pregão, né? Mas assim, não era uma coisa de pai para filho, né? Não tinha muito isso, né? Eram caras profissionais, né, com a formação econômica, né? Normalmente, né, você vai contratar pessoas que querem, né, e gostariam e tem a ver com isso, né? Você não ia para o pregão de viva voz se você não tivesse esse dom, né? Eu acho que era um dom dos operadores de você estar ali em pé o dia inteiro, né, recebendo ordens e trabalhando essas ordens da melhor forma para o cliente. Era esse o fundamento, né, principal desses operadores, né? Então ele tinha uma estratégia, às vezes ele conseguia trabalhar estratégias operacionais e ele se destacava de alguma forma, né? E você se lembra de algum projeto de modernização das negociações ou introdução de novas tecnologias que foram implantadas lá na BVRJ? Naquela época a gente começou a desenvolver um sistema eletrônico, né, que a gente chamou de SEM, batizou. Depois virou até o nome Sinfonia, tá? Mas era o SEM, que era o Sistema Eletrônico de Negociação Nacional, onde a gente fez uma parceria com todas as bolsas, excluindo a Bovespa. A Bovespa ela não quis aderir, na época, ao Sistema Eletrônico de Negociação Nacional. Esse sistema eletrônico foi, vamos dizer assim, um dos precursores do sistema que a gente tem hoje. Assim como a Bovespa teve o CATS,
né, que foi lançado, foi mais ou menos nas mesmas épocas. Ela mesma criou um próprio sistema. Isso fez dela se desenvolver mais rápido, talvez, do que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, né, nesse sentido. Só que a gente teve crises, né? Então o NASDAQ foi um marco muito forte, né, para a Bolsa. Foi um baque muito forte para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque ela teve que honrar todas as operações. Então o caixa que ela tinha, ela teve que usar e ainda pedir ajuda das corretoras principais. Então muitas corretoras fecharam, né, por causa disso, né, na época. Aí depois veio o Collor, a gente conseguiu ainda voltar com o mercado, ter um pouco mais de representatividade, mas a gente foi perdendo ao longo do tempo para o mercado da Bovespa, né, para a Bovespa. E como a introdução, por exemplo, desse sistema afetou o processo de negociação? Na época, assim, a gente colocou esse sistema difundindo um pouco mais para o mercado. Então a gente dava um pouco mais de visibilidade para os participantes, né, principalmente para as corretoras que tinham acesso ao sistema, porque ele é mais restrito, não era uma coisa difundida externamente como a gente tem hoje, né? Você hoje qualquer computador ou celular, né, você consegue visualizar em tempo real, se você quiser, um mercado, né, eletronicamente, negociar num celular hoje, comprar ou vender através de um celular. Naquela época você não tinha isso, né, essa dinâmica toda, mas você tinha um sistema que a gente entendeu que poderia difundir melhor e equalizar melhor esse mercado. Ou seja, às vezes tinha uma ordem lá em Minas, né, mas o cara não tinha um acesso tão rápido ao pregão do Rio de Janeiro, né, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E o sistema eletrônico dava essa condição, né, de você poder eletronicamente, mais rápido, através dos terminais, você negociar essas empresas, né, esses ativos, né. E lá na BVRJ, como é que foi a recepção, esse sistema, pelos operadores? Você se lembra? Olha, faz tanto tempo, mas bastante tempo. Assim, a recepção, o pregão de viva voz continua ainda com muita força, né? Ainda era um motor, né, que tinha uma participação muito grande, né? A fatia do eletrônico ali era muito pequena naquela época, então não tinha muita força para isso, então não se dava muita atenção, essa que é a verdade, àquele sistema, né? O CATS também teve a sua participação, talvez um pouco maior, mas eu não tenho esse detalhe com relação ao CATS, mas lá no sistema de eletrônico de negociação, a gente fazia as visitas, né, nas corretoras, tentando difundir um pouco mais esse mercado, mas assim, não era uma prioridade. O mercado ainda tinha muita força no Viva Voz. Aqui na Bovespa, o CATS ele começou negociando os ativos com menor liquidez. Sim, a mesma coisa lá também. Lá também. A gente olhava para os mercados menos líquidos para tentar dar um fomento maior a esses mercados. A mesma coisa. Porque os principais já tinham força, né, por si, né, de negociar. Então, a gente colocava realmente esses mercados menores para os participantes poderem negociar, né? E você pode explicar para a gente um pouquinho como foi a participação da BVRJ no Programa Nacional de Desestatização? Ufa, isso é uma responsabilidade para mim aqui, hein? Porque assim, eu era mais de pregão. Mas eu digo o seguinte, a participação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro na época foi muito forte nesse sentido, né? Onde ela se colocou à disposição para isso, ela venceu, né, a licitação, né? E dali para frente foi uma tentativa da Bolsa também de tentar buscar um pouco mais de volume, né, financeiro, de receita para a Bolsa, vamos pensar assim, né? A receita, porque a gente estava já numa época perdendo o mercado, né, de ações, onde o volume da Bovespa vinha num crescente, né, e na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro vinha num decrescente, né. É lógico que antes das privatizações, né, a gente ainda tinha uma divisão de mercados, vamos dizer assim. A Vale, por ser carioca, força muito grande, o pregão de viva voz da Vale era muito grande. Então a Vale do Rio Doce, o mercado à vista, com as suas respectivas opções, tinha um volume. Aí em São Paulo você tinha a Telebrás, que era muito forte.
E assim, outras empresas que também tinham uma liquidez lá maior do que na Bovespa, né? É claro que ao longo dos anos a gente foi perdendo isso, né? Apesar da Vale e outras empresas que negociavam, que eram cariocas, tinha uma força ali ainda no pregão do Rio de Janeiro. Só que aí, como a gente buscou e a gente foi para um caminho, né, vamos dizer assim, de privatizações, a Vale do Rio Doce foi uma das empresas a serem privatizadas, né? E outras grandes empresas nacionais também participaram desse processo na época de privatização, né? Isso foi bom? Deu uma visibilidade para a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro? Sim, mas foi momentâneo. Depois que acabou ou acabaram as privatizações, ou as principais que eram disputadas, a Bolsa não tinha um mercado, né, forte mais, né? O mercado estava aqui, concentrado na Bovespa. Essa aqui é a verdade, né? Nessa disputa, vamos dizer assim, na época a gente começou a buscar alternativas de mercado. Foi aí que lá em 1998 para 99, né, a gente começou a buscar um mercado que atendesse, né, de repente trouxesse eletronicamente uma força. E a gente viu no mercado de renda fixa uma possibilidade. E aí nessa possibilidade, a gente fez uma parceria, né, com a Bolsa da Argentina, né, que é a MAI, né, para desenvolver um sistema eletrônico que atendesse esse mercado. Então a gente começou a estudar um pouco mais esse mercado de títulos públicos. A gente foi nessa linha de títulos públicos, porque eram totalmente voltados para o Viva Voz. Digo, o Viva Voz era o telefone, na verdade. As mesas operacionais faziam as negociações através de telefones, né, e a gente trouxe uma alternativa para o mercado que foi o eletrônico. Os participantes poderem negociar títulos públicos eletronicamente numa tela difundida para o mercado, né, para todos os participantes. Então, em vez do cara de repente ligar para 2 ou 3 corretoras, né, para poder negociar esses títulos públicos, ou bancos, na verdade, os bancos que as tesourarias de bancos, né, que negociam bastante, com muita força, esse mercado de títulos públicos, que eram representados ali, né, por corretoras também, né. A gente foi difundir isso para esses participantes. Então a gente visitou o Banco Bradesco, visitamos o Banco do Brasil, visitamos a Caixa, visitamos o Itaú, todos os bancos, né, que normalmente analisavam esse mercado. A gente foi buscá-los, né? Explicamos como é que funcionava o eletrônico, desenvolvemos essa plataforma no Rio de Janeiro e batizamos ela de Sysbex, né, que é um sistema eletrônico de renda fixa, né, só que voltado para títulos públicos. Então, nessa estrutura que a gente foi buscar, a gente meio que dividimos o mercado. Então, a gente ficou com títulos públicos e a Bovespa ficou com títulos privados. Então, ela também se desenvolveu, que foi o Bovespa Fix, e acabou se desenvolvendo através do MAI também, que é ou depois virou o Ciopel, né, que é uma ferramenta, um sistema. E a gente, meio que em parcerias, a gente foi usando essa plataforma desenvolvida por essa empresa na Argentina, né? Então a gente fez um contrato de, se eu não me engano, né, não lembro com detalhes, mas acho que de 5 anos de exclusividade. Então a gente só podia nós negociarmos títulos públicos e eles negociando títulos privados. Então fez essa parceria para a gente poder criar um novo mercado, um nicho de mercado que a gente perdeu praticamente o mercado de ações, né, para a Bovespa, né, nesse sentido, na época, né. E aí a gente fez isso. Então a gente se desenvolveu. Em 2000 a gente lançou esse mercado de títulos públicos, né, fez um sucesso, na verdade foi bem aceito pelo mercado, porque a gente buscou essas parcerias, né. E depois a BMF, em 2002,
ela sinalizou que tinha um interesse de absorver a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, juntamente com essa plataforma que ela viu um nicho ali de mercado bastante interessante. Foi aí que ela comprou a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que a gente chama de porteira fechada, né? Trouxe todo mundo, né? E nessa época, no finalzinho da década de 90, qual era o seu cargo na BVRJ? Quais suas funções? Em 90, quando eu comecei lá, 98, eu era o assistente de posto, a gente chamava de assistente de posto. Então você tinha um cargo ali de assistente e você tinha um supervisor, né, que também tomava as decisões ali quando tinha algum problema ou alguma dúvida, né, que precisasse tomada de decisão. Então você tinha um supervisor de posto também. Então você tinha dois assistentes, mais 2 digitadoras e mais o supervisor em cada posto, né? E eu comecei como um assistente de posto, aí ficou assistente 1, 2 e 3, são os caras mais ou menos que é um analista, né? Um analista 1, 2 e 3. Né? E depois eu virei o supervisor, né? Então fui crescendo e me desenvolvendo dentro da área, né? Ali. Então cheguei a supervisionar, cheguei também a ser um fiscal com relação ao mercado. Então isso foi minha função ali, né? Em termos, naquela época de 90 até a gente desenvolver a plataforma de negociação de títulos públicos, né? A BVRJ ocupava um prédio na Praça 15 que passou por uma grande reforma. Você lembra desse processo? Quais foram as mudanças entre o prédio antigo e o prédio novo? Na verdade, a gente, atrás do prédio antigo, se construiu um prédio novo, né, com tecnologia, para a época, muito desenvolvida. Era um prédio que a gente chamava de inteligente, porque ele tinha um controle de incêndio de ponta, tinha um sistema também de refrigeração. Você tinha uns tanques né, que durante o dia durante a noite, por causa do custo, né, de energia, para as empresas é mais barato à noite, né, do que durante o dia. Então, refrigeração, para que durante o dia nesses tanques você liberasse gelo, vamos dizer assim, que eles eram tanques de gelo, para você refrescar o prédio. Então tinha uma inteligência nisso, além de geradores, etc, etc. Então o prédio, na época que ele foi construído, tinha uma inteligência absurda, né? E fizeram um novo recinto de negociação. Uma brincadeira à parte aqui, o antigo prédio, né, que é bonito também, né, o prédio, o recinto de negociação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, ele era redondo. Então a gente brincava muito disso, né? Olha, o pregão é redondo. Você fez uma coisa errada aqui, vai dar a volta e você vai sofrer essa consequência também. A gente brincava entre a gente isso, a gente não podia falar, né? Então a gente falava muito isso, ó, o pregão é redondo. Se acontecer isso com você, lembre-se que amanhã você pode sofrer isso. Ó, aí os caras, não, e às vezes acontecia, né? E a gente ficou muito nisso, né? Só que o prédio novo deixou de ser redondo. Ele era um espaço que aí eles tentaram desenvolver uma forma que não deu muito certo, né? Por causa das privatizações, a gente não conseguiu. A gente continuou tentando ter o mercado de negociação, né, de ações e tal, mas a gente perdeu muita força nisso. Então o prédio era muito bonito, o pregão de viva voz era grande, eram acho que 3 vezes maior do que a gente tinha, e a gente fez uma coisa diferente, porque assim, os operadores no antigo prédio, ele recebia a ordem, então ele tinha um telefone, né? Antigamente era um telefone com fio, porque ele tinha uma cabine escrita o nome da corretora dele, e ali ele tinha 2 telefones que ele conseguia entrar em contato com a corretora. Depois veio o telefone sem fio, uma tecnologia mais avançada e tal. Então ele quase não usava mais a cabine, né? Onde ele recebia as ordens, né, para poder executar esses negócios no pregão de viva voz, né? Então lá o que foi feito? Foi feito, além do pregão, a gente fez baias, onde você poderia ter ali um auxiliar de pregão,
sentado ali, um operador da própria mesa poderia vir e sentar ali, né, com autorização, lógico, e o operador de pregão. Então a gente criou uma mesa de negociação para cada corretora, né, com terminal, né, com todas as informações possíveis ali. Era uma alternativa boa ali. Era bem bonito. Mas a gente, como eu falei, ao longo dos anos a gente foi perdendo esse mercado e perdendo essa força. E aí o foco foi mais nas privatizações, né, onde o recinto ali de o espaço físico ficou voltado para isso, né? E nessa época das privatizações, como é que foi essa recepção da população? Assim, você lembra de manifestação ali na porta? Muito ruim. A Uzi Minas, quando foi privatizada, nossa, as pessoas tiveram que cercar, né? E a gente não estava muito preparado para isso, né? Nem o Estado, nem o policiamento, né? Porque não se esperava a mobilização tão grande que foi. Então a gente teve, as primeiras foram bem complexas. A primeira, vamos dizer assim, foi bem complexa a aceitação do mercado, né, das pessoas, né? Então ali a gente entrar na empresa tinha uma dificuldade, tinha que chegar mais cedo, né, por causa disso, né? Então depois tiveram que cercar todo o ambiente, espaçar um pouco mais, controlar um pouco mais isso, porque no início até a porta eles tentaram arrombar da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que era uma porta de ferro, grande, alta, que era uma porta dupla. Então a gente passou ali alguns perrengues, vamos dizer assim. Então operadores que passavam, ou quem passava de terno, era xingado, né? As pessoas tacavam alguma coisa, um mate, um objeto. Foi bem difícil no início. Depois não, houve uma organização melhor, né? Perceberam-se, né, que não era uma coisa de privatização, e aí tinha essas dissidências, a favor da privatização, outros contra, né? Então isso causou um pouco de... Então enchia, né? Quando vamos privatizar, vale. Cara, a quantidade de pessoas do lado de fora era absurda. Então tinha um corredor, tinha que se organizar, sabe? Para que as pessoas pudessem passar. Então praticamente você fechou, porque o prédio ele ficava numa praça, próxima à Praça 15, que a gente chama. Então em frente ao prédio você tem uma praça, né? Então cercou-se essa praça toda, né, para isolar, e só entravam pessoas dali para frente quem tivesse autorização. Então controlaram isso melhor e tal, e se organizaram melhor com relação a essas privatizações. E como era o código de vestimenta lá na BVRJ? Também tinha que usar terno, os operadores tinham cores de jaleco? Tinham. Na época que eu entrei, nós tínhamos... Na verdade, na época que eu entrei, os operadores não tinham jaleco, né? Eles tinham a obrigação de estar com uma roupa social, né, gravata, e o seu crachá de identificação, né? Aí depois criou-se um jaleco, né, que era um vermelho, né? Criou-se esse jaleco para os operadores, né, para a identificação desses operadores, ter uma visualização melhor, tanto nas costas quanto na frente, o número dessas corretoras. Nós já usávamos um jaleco. A gente já usava um jaleco dentro da bolsa, né, para diferenciar também dos operadores. Então, o escrevente de cotação tinha um jaleco, nós ali do posto tínhamos um jaleco, o pessoal que passava a cotação também tinha esse jaleco, né? Então, era uma cor acinzentada, né? Essa cor, né? E a gente acabava usando, né? Sendo obrigado a entrar, a gente não podia entrar no recinto sem o jaleco. E a partir do momento que a gente obrigou os operadores, eles também não podiam entrar sem jaleco e sem gravata. Se um operador entrasse no recinto sem a gravata, a gente pedia para ele sair. Olha só. Isso aí não dá para imaginar isso, né? Mas a gente fazia isso. Pode sair. Tinha que sair. A gente tinha uma certa responsabilidade com relação a isso. E os operadores sabiam que nós éramos os responsáveis pelo recinto de negociação. E como responsáveis, eles tinham que acatar as nossas decisões. Poderiam não concordar ou poderiam reclamar,
ele poderia formalizar alguma reclamação se algum funcionário passasse dos limites, né, estipulados ali dentro das regras de negociação, mas, né, a gente tinha certos procedimentos que a gente acompanhava, de apregoação até, né, e essa parte de investimento também era forte. E era uma... Poxa, tinha época do ano que era complicado, né? Imagina você controlar 1.600 pessoas, né? Era difícil. Que tipo de situações ali vocês tinham que arbitrar, assim, tomar uma decisão? Além dessa mais simples, né? de não permitir, né, a apregoação em si, por exemplo, ele não poderia apregoar se tem um preço melhor na apregoação. Então a gente chamava atenção para o participante, para o operador. Cara, você tem que respeitar a roda, né? Ou um operador às vezes apregoava fora da roda. A gente fala, cara, você não pode apregoar fora da roda, você tem que respeitar a roda de negociação, né? Então, às vezes você fechava um negócio, você apregoava e depois você cancelava esse negócio imediatamente, mas nesse interim um operador já deu fechado. Porque o fechado, às vezes você bate fechado, ou você grita fechado, você aponta ou você bate. Então batia-se muito, né? Fechado. E às vezes ele, pô, cancelado. Não, opa, não foi cancelado não, cara. A gente viu aqui como fiscalizador, firme a sua oferta, você realmente no momento em que você apregoou, o operador fechou com você. Então você tem que preencher a boleta como vendedor, ou comprador, no caso. Sempre o vendedor é que preenchiam as boletas, como eu falei. Então, se você estava vendendo, você ia lá, preenchia e tinha que fazer o cara assinar. Ou ao contrário, né? Olha, você vai comprar, você apregoou, o vendedor ia lá, pô, pode assinar aqui, por favor. Então tinha isso também. Então você acompanhava essa dinâmica do mercado. Então você não podia permitir que houvessem algum tipo de manipulação de preço, né? Ou esse tipo de ordem, não comprei, não estou comprando mais. E aí você tinha uma oferta firme, que a gente chamava também de tempo, dependendo da quantidade de ações que um operador apregoasse, essa oferta era firme, então ela varia por 5 minutos. Então, por 5 minutos, poderiam estar fechados naquela oferta. E a gente controlava isso também, entendeu? Então, você tinha toda uma dinâmica, que hoje tudo é eletrônico, né? Ainda um pouco sobre a dinâmica do pregão. Como era a participação feminina lá na BVRJ? No pregão de Viva Voz? No pregão. Olha, quando eu entrei era zero, com exceção, eu digo operador de pregão, né? A gente era operador, não tinha operadora de pregão, né? Mas tinham as digitadoras, que trabalhavam no recinto também, então elas faziam a parte de digitar exatamente. Como eu falei, tinha a boleta, a gente analisava essa boleta, quem comprou, quem vendeu, está correto, qual é a quantidade, preço está dentro do mercado, realmente estava na apregoação, tá no preço, ok. Registrava, né, tinha um relógio de marcação com data e hora, então a gente registrava isso, assinava também, destacava e entregava as outras 2 vias para o participante, para o vendedor que normalmente trazia a boleta, né, ou o seu auxiliar, eles tinham auxiliares. E um dado interessante, os auxiliares também tinham um jaleco, que era uma cor diferente, que era amarelo, né, os operadores azul e os auxiliares amarelo, né? E a gente devolvia essa boleta, vamos dizer assim, e passava para a digitadora a principal, né? A via principal, né? Que as outras eram uma cópia, né? Tipo um carbono, né? Os papéis eram de carbonozinho, né? Um carbono. E ela digitava essa quantidade, qual era a empresa, qual era o preço, né? Quem comprou, quem vendeu, e a gente guardava todas essas boletas, né, como controle. Então a gente fazia isso. Chegou uma época que a Bolsa tentou quebrar isso, né? Por que não ter operadoras mulheres, né? E nós chegamos a ter uma operadora, né, que foi para o pregão de Viva Voz para disputar preço, ou seja, para apregoar preços, né, de compra ou de venda de um determinado mercado. Então ela podia operar qualquer mercado, ela tinha autorização, assim como, né, no crachá dela permitia-se ela operar qualquer mercado.
Então a gente foi meio que precursor disso, né, de ter uma mulher no Viva Voz, no pregão de Viva Voz, mas era bem complexo, né? Como eu falei para vocês, essas rodas às vezes elas se movimentavam, dependendo do cenário externo, dependendo de algum fato relevante, o mercado ia para cima com muita força ou para baixo. Então nessa força, né, a roda ela acabava não ficando fixa, porque o chão era livre, né? Não tinha uma trava ali, um espaço, olha, aqui você não pode sair. Então havia essas movimentações, então a gente também procurava não permitir. Mas você imagina no calor ali, né, da apregoação, vários operadores, pensa em 30, 40, 50 ao mesmo tempo, apregoando e dando fechado. Então você tinha muito gestual, né, do falar e do gesto mesmo, como eu falei, e do fechado, né, bater. Né? Você tinha essa... E uma mulher no pregão, como é que você ia bater? Então era uma cultura nova também para esses operadores, então era difícil, né? Mas foi se adaptando. E a gente também, quando começou a ter essa menina no pregão, a gente começou a se preocupar com isso também. Opa, ó, toma cuidado, gente, tal, não sei o quê, para não abusar também, né, disso, né? Acho que o pessoal entendeu na época, mas não deu muita... não criou outras operadoras, né? Não houve isso. Nas mesas, sim, nas mesas você ainda tinha mulheres, né, ajudando né, no mercado, recebendo essas ordens e enviando essas ordens lá para o mercado no pregão de Viva Voz. Né? Botelho, como é que foi o processo da sua transferência para São Paulo? Foi desafiadora. Acho que a palavra é essa, né? Você trabalhei tantos anos no Rio de Janeiro, né? Consolidado profissionalmente, vamos dizer assim, na Bolsa de Valores, e de repente você vê aquela sua empresa que você, né, cresceu, né? Eu cresci, né, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Eu cresci como pessoa, como profissional, né? E de repente você vê uma outra empresa, né, de um outro estado, que foi a BMF, comprar, né, e fazer questão de levar todo o time para São Paulo, foi, ao mesmo tempo, cara, impactante, né, vamos dizer assim, de, pô, caramba, eu vou para São Paulo? Caramba, mas eu sou do Rio de Janeiro, né? Como vai ser isso? Né? O que vai ser isso? Né? Num primeiro momento foi, pô, chegar para a família e falar, eu já era casado, já tinha meu filho pequeno, estava com 6 para 7 anos, né? Tinha meu apartamento que eu tinha comprado, né? Minha vida estava, né, caminhando, minha família toda é do Rio, eu tenho 3 irmãos, né? Meus pais, né? Todo mundo do Rio de Janeiro, né? E aí veio a proposta de vir para São Paulo. Olha, estamos querendo trazer todos vocês, né, para trabalhar no Sisbex, no Sistema de Títulos Públicos. E num primeiro momento eu falei, caramba, é um choque de cultura, né? Carioca é diferente do paulista em várias coisas. Como é que eu vou me adaptar a isso? Né? Foi um desafio. Eu falei, eu tentei até, na época, buscar outras alternativas de mercado, tentei trabalhar em algumas corretoras, mas naquela época, naquele momento, o mercado financeiro ele estava passando por um processo onde ele deu uma encolhida, né, vamos dizer assim, então corretoras foram reduzindo seus profissionais e o mercado veio muito para São Paulo, né? Então, a sede do Banco do Brasil, opa, mesa de operações, vem para São Paulo. A mesa, né, de uma determinada corretora, foi para São Paulo. Então, isso, né, mexeu muito com a gente nisso. Falei, caramba, o mercado todo está indo para lá. Eu gostava do que eu fazia. E ajudei a desenvolver o Sisbex. Participei ativamente disso. Eu falei, vou ver qual é a proposta, né? Vou ver como é a minha adaptação em São Paulo. Então, durante um ano, eu vim para cá. A gente ficou, uma equipe do Sisbex
ficamos todos juntos num hotel na Paulista ali, né? Durante não foi um ano, mas durante 8 meses, 8 a 10 meses, né? Onde a gente começou a tentar desenvolver esse mercado aqui, trabalhar isso, né? E fui me adaptando também à cultura de uma outra empresa, né? BMF, né? Bolsa de Mercadorias e Futuros. O dourado era uma coisa forte, né? Que é o ouro, né? Que era o... Então a gente fala, caramba, é uma instituição realmente diferente da história que a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro tinha, né? Era a bolsa mais antiga do Brasil, né? Se você olhar a história, né? Isso, caramba, vou para uma empresa jovem, que era uma empresa, né, nova, vamos dizer assim, né, de pouco tempo, comparado com a Bolsa de Valores de Janeiro. Então a cultura já era diferente nesse sentido. Só que, poxa, a gente tinha, qual era a nossa vantagem nisso tudo? O conhecimento desse mercado, que ninguém conhecia. Então, a gente falou, eu vou para São Paulo, vou trabalhar esse período para ver se eu me adapto, né? A cultura, a forma, né, de lidar, a família, né? Se eu vou conseguir trazer a família e minha família se adaptar a isso. Então eu fiquei nesse período, né, que foi em 2003. Então a gente fez isso, essa adaptação. Em 2004 eu resolvi, falei, não, estou bem adaptado, eu acho que tem oportunidades aqui, né, possibilidades. Eu comecei a estudar também, conhecer outros mercados, além de títulos públicos. Fui me inteirar um pouco mais sobre mercados futuros, né, me desenvolvi nisso. E aí eu trouxe a família em 2004. Em janeiro de 2004, trouxe meu filho e trouxe minha esposa. Olha, vamos nos adaptar, né? Mas o início foi complexo, né? Porque assim, a minha família toda no Rio e a gente aqui, né, em São Paulo. Não é tão perto, né? Mas estamos próximos. Então, no final de semana eu pegava o carro, ia para o Rio de Janeiro, voltava. Comecei a fazer isso, só que isso foi diminuindo essa frequência, né? Pela vida, a gente começou a ter uma vida aqui, né? Tocar a nossa vida aqui, né? E fui me adaptando, conhecendo pessoas, fazendo amizade no trabalho, na escola, na faculdade, onde eu comecei a estudar também, alguns cursos que eu fiz. Então, isso tudo me deu uma condição de me desenvolver melhor, né? Como eu trouxe a família, eu acabei me desenvolvendo isso mais rapidamente. E me adaptei mais fácil com relação a isso. Minha esposa está aqui comigo até hoje. Meu filho já tem 27 anos, né? Trabalhando também, já seguindo os seus caminhos, né? E foi isso, assim, essa adaptação, né? É desafiador, né? Porque a gente é do Rio, tem um sotaque diferente, então as pessoas brincam, né? Tem essas, né, essa regionalidade, que é legal, que bacana a gente ter isso, né, um Brasil como o nosso e ter diferentes culturas, né? A gente agregar essas culturas, né, e participar disso. E eu me adaptei super bem. Como eu falei, eu sou uma pessoa, né, tranquila, né, libriana, né? Então, às vezes, pô, você vai ter que fazer isso, Fernando. É mesmo? Deixa eu pensar aqui um pouquinho, né? Aí depois eu analisar e falar, não, beleza, fechado, vamos fazer isso e tal. Eu comecei também a me envolver no mercado de futuros. E aí fui me desenvolvendo, fui crescendo dentro da empresa, onde eu cheguei até hoje aqui. E hoje você atua em que função? Hoje eu sou um gerente de atendimento de operações e suporte ao mercado. Então a gente está falando do sistema eletrônico. Então eu sou a linha de frente, vamos dizer assim, com relação às corretoras. Então a corretora tem algum problema no sistema eletrônico, né? Ele precisa cancelar uma oferta, incluir uma oferta caso ele não tenha algum problema, alterar algum negócio, né, que ele de repente fez erroneamente, né, solicitar uma série nova de cadastro, né, de opções, né, dar suporte ao participante com relação à mensageria, né, que é um protocolo que nós temos, fixo, mensageria fixa, né, que a gente vai atendendo esses participantes, vendo o que aconteceu naquela mensagem que não chegou até a bolsa, né, e a gente vai dando esse suporte a esses participantes. Então ele vai ligar, então teve um problema, uma queda, né, de repente, uma trava,
num negócio. Então ele vai ligar pedindo um suporte de atendimento. Então a gente vai lá e olha a mensagem para ver o que aconteceu, analisar por que ele tomou aquela rejeição, né? Ele tomou rejeição porque ele não tinha um volume financeiro adequado para aquela operação, que é o line. Então a gente também acompanha isso. Então ele tomou essa rejeição. Então por quê? Então você está com um limite inferior àquilo que você quer passar. Então você tem que ajustar isso, né? Então tem uma série de detalhes, né? Que aí eu poderia ficar aqui exemplificando vários, mas só para dar um resumo, né? Do que a gente faz ali, né? Com relação aos operadores. Então os caras estão sempre em contato conosco, pedindo algum tipo de auxílio, e a gente está ali para auxiliá-los, resolver algum problema, né? Efetivamente. E durante o tempo que você tá no mercado de capitais, tem alguma história marcante que você queira compartilhar com a gente, que impactou a sua vida ou a sua carreira aqui? Algum projeto que você trabalhou? Não, o que impactou a minha carreira, aí são dois momentos, né? O Sysbex foi uma virada, vamos dizer assim, de chave, né? Onde você está ali trabalhando no mercado de ações e de repente você vai trabalhar com títulos públicos que você não conhece nada. Aí você foi estudar, fui reconhecer, né? Fui entender, fomos desenvolver uma plataforma e adaptar um sistema eletrônico para as nossas características. Acho que esse foi o primeiro marco, né? De desafio, né? E você levar isso para o mercado, onde o mercado está acostumado a operar num telefone, foi muito desafiador, né? E gratificante ao mesmo tempo, porque a gente conseguiu trazer esse mercado para um sistema eletrônico na época, né? Então a gente conseguiu desenvolvê-lo, né? Tanto é que depois a gente conseguiu também desenvolver o mercado de câmbio, né? O dólar spot que a gente fala, que é o à vista, né? Que também é negociado através de telefones, então a gente também colocou eletronicamente. Isso também chamou atenção para a BMF. E o segundo marco foi o sistema eletrônico que a gente tem hoje, que é o Puma. Esse eu participei na vírgula, né? Ajudei a criar um documento, né, de requerimentos junto aos americanos, né? Então a gente sentava numa sala para discutir o que a gente queria que tivesse na nossa plataforma, principalmente no mercado de futuros, que foi ali onde eu aprendi, me desenvolvi no mercado de futuros, né? Claro, com a ajuda de todos ali, né? A gente nunca se desenvolveu sozinho, sempre teve ajuda ali das pessoas envolvidas diretamente, mas eu consegui me destacar nisso. Então isso me fez a estar à frente e ajudar a desenvolver, né, a criar uma plataforma, né, através desses requerimentos. O que a gente quer? Como é que funciona? Então a gente começava a discutir sobre isso, e essa plataforma veio, que está aí até hoje, né, que a gente batizou de Puma, né? Isso foi fantástico. Isso para mim foi um marco que me deu uma outra visão do que é o mercado, como a gente precisa das pessoas, como é que a gente interage com outras pessoas de outras culturas, né? Isso foi fantástico para mim. Então, assim, rapidamente, só para quem não conhece, você pode falar um pouquinho sobre o Puma para a gente, sobre como é esse sistema? Bom, a plataforma ela é multimercados, né? A gente foi buscar uma plataforma que atendesse a nossa necessidade como bolsa, né? Porque com as fusões a gente absorveu BMF e Bovespa, mercados totalmente distintos, com características muito particulares, principalmente BMF, né? Que você tem um contrato, cada produto tem um contrato diferente do outro. O mercado de ações ele tem uma coisa mais homogênea, vamos dizer assim. Você tem as empresas que negociam suas ações dentro de um recinto de negociação, que tem as suas regras de negociação, né? Mas elas negociam mais ou menos parecidas. Então você tem um book de ofertas, onde você tem um lote padrão de negociação e com regras bem definidas para todos esses produtos, né? De leilão, né? De rejeição de oferta, de oscilação de preço, né? No mercado de BMF, você tem, primeiro, além da unidade de horário de negociações, né? Você tem um horário ali mais estabelecido. No mercado de futuros, você tem são contratos,
onde tem características muito particulares. Então você tem um contrato de café, né? Futuro de café. Puxa, caramba, esse contrato negocia lá fora. Então o nosso negócio aqui, o nosso contrato negocia em dólar para se espelhar com o mercado internacional. Então você tem um mercado de taxa de juros, que é o DI, um mercado futuro que é muito forte. Então ele tem uma característica particular de dinâmica de preço, de túnel de preço, né, de horário de negociação, diferente desses mercados agropecuários. Então você tem o dólar futuro, que tem uma outra característica, uma outra formação. Então são contratos, cada um tem a sua particularidade. Então você tem que conhecer cada um deles para você poder discutir isso, levar isso para um participante que tem alguma dúvida e a gente poder passar essa informação. Então essa plataforma de negociação, ela juntou todos esses mercados, porque até então nós tínhamos duas plataformas diferentes, né, que era o Mega Bolsa, né, e o Global Trade System, que era o GTS, para o mercado de futuros. Como juntar isso tudo numa plataforma só? E esse foi o desafio, né? E fizemos isso, tombamentos, né? Primeiro foi o mercado de futuros, onde eu participei ativamente disso, porque eu trabalhava já com o mercado de futuros naquela época, né? Depois a gente fez o tombamento do mercado de ações e depois um pouquinho o mercado de renda fixa, né? E toda essa estrutura, ou seja, eletronicamente falando, né, você tem a possibilidade de todos os participantes negociarem ali naquele recinto eletrônico. Então a gente fez com que o mercado de futuros negociasse eletronicamente, né, junto com outros mercados. Então você consegue colocar numa mesma tela hoje, né, todos os mercados. Então essa é a dinâmica e isso é o diferencial desse Puma, né, de você conseguir ver um mercado de dólar ao mesmo tempo você está vendo um mercado na mesma tela, um mercado de Petrobras, Vale. Eu quero ver café. E você consegue, né, ver todos esses mercados com cada um com as suas regras particulares dentro de uma única plataforma. Isso é fantástico, resumidamente, né? Senão vai parar aqui para a gente falar pelo menos 1 hora de como funciona no detalhe mas resumidamente é isso, né? Então a gente faz uma atualização de regras de negociação, de procedimentos operacionais, para que a gente dê uma sustentabilidade e uma robustez para esse mercado, né? Então a gente está o tempo inteiro desenvolvendo, ajustando, colocando novos produtos, novos tipos de ofertas, novas regras de negociação, novas formas de conectividade. Então isso tudo agrega dentro de uma única plataforma. Isso é fantástico. Você vai ver isso praticamente aqui, né? Não é qualquer lugar que você vai ter vários mercados numa plataforma só. Para você, qual a importância do registro da divulgação das memórias que a gente está fazendo aqui no mercado de capitais? Eu acho fantástico. A história é extremamente importante, a gente ter essa história contada, difundida, porque com essa história a gente constrói um futuro melhor, com certeza. Eu falo muito isso, né? Esse museu foi fantástico. Eu acho que isso traz uma riqueza de história, né? De como a gente era, né? De como a gente chegou até aqui, né? E o que a gente quer, né? Poder se desenvolver melhor para frente. Então eu vejo isso, né? Eu acho que é fantástico. Então a gente pensa nisso. Legal. Então, em nome do Centro de Referência, agradeço sua participação e suas contribuições para o programa de História Oral. Obrigado. Obrigado aí pela participação, de ter sido chamado para isso, né? Contem comigo sempre que precisarem.